não é do Senhor, que não prospere. E tudo que for do Senhor, que prospere para a glória do nome daquele que nos sustenta todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe eu entregar algo da parte do Senhor. O Senhor me deu uma visão e eu via como se fosse um violão. E sabe quando você tem que arrochar aquelas cordas, ajustar, que estão ali desafinadas? E por isso que a melodia não sai como é para sair. E nessa visão que eu tive hoje, à noite, o Senhor falava assim: filha, você tá vendo que eu tô ajeitando as cordas do violão? As que estão frouxas eu estou apertando? E eu falei: sim, Senhor. E o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim: a mesma coisa é com você, a mesma coisa é com minhas filhas. Tudo aquilo que precisa de ajuste, eu ajusto. Tudo aquilo, aleluia, que precisa, aleluia, com que eu venha arrumar, eu arrumo para ficar do jeito que eu quero. Assim como esse violão é um instrumento, aleluia, que eu manuseio, que eu aperfeiçoo, vocês também são um instrumento que eu manuseio e que eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aperfeiçoo. Então você é um instrumento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus manuseia e que o próprio Senhor aperfeiçoa. Então, se tem algo que está apertando, saiba que o Senhor, Ele está lhe afinando. Quando a corda do instrumento, a corda do violão, do instrumento está frouxa, o Senhor ali aperta. E o ajuste de Deus, o aperto, muitas das vezes em nós, naquele que está passando pelo processo, dói. E eu quero dizer para você, é para ficar, aleluia, do jeito que o Senhor quer. Se Deus está apertando, é porque o Senhor está ajustando. E tem pessoas que estão aqui, que estão sendo ajustadas pelo Senhor. E saiba que o Senhor sabe a medida correta. Deus sabe aonde você suporta. E olha só o interessante do que Deus fala aqui. Se você aperta muito a corda do violão, ela pode romper. Quem tem violão sabe, aleluia, que isso pode acontecer. Só que com o Senhor é diferente. O Senhor sabe, aleluia, até onde ir. Porque Ele te conhece. E Ele sabe até onde você suporta. Talvez hoje você disse para Deus que chegou no seu limite. Porque o ajuste está doendo em você. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que Ele sabe, aleluia, e você não vai se romper com o ajuste dele, aleluia, porque Ele sabe a medida certa para ajustar o que precisa ser ajustado. Sabe o que é que o Senhor diz? Eu sei a medida correta. Eu sei exatamente como fazer.
E muitas das vezes nós queremos ensinar a Deus como operar, sabe? Nós queremos ensinar a Deus. E Deus, Ele não precisa ser ensinado, porque Ele é mestre. Porque estás se sentindo sozinha. Eu nunca te abandonei. Tu disse para mim, eu tô me sentindo só. Mas tu sabes usar o acesso para isso. Tu sabe que quando tu entra dentro do teu quarto, que tu ora no teu secreto, e quando tu começa, a falar comigo, a minha presença toma conta do lugar e tu não fica só. Tu só se sente só até o momento que tu não entra no secreto. Sobre calabás. Mas quando tu entra no secreto, remanto, queria sobre de calabás. Tu sabe que a minha presença te abraça. Tu sabe que a minha presença se manifesta dentro de você. Então o segredo é, quando tu estiver se sentindo só, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, porque o teu pai que está te ouvindo, ele vai te responder. Aí tu é maço. Porque sou Deus que te vejo, e vejo como tu se sente, e vejo, aleluia, como tu estás. Anai, que é minha sobre calabás. Alamanto é minha sépia. E eu sei que tu sente a ausência. Remianto cama sobre a de um abraço. Mas eu, o Senhor, usarei alguém para te dar um abraço do céu. E quando tu receber este abraço, tu saberás que não é a pessoa, mas é, aleluia, a minha presença te abraçando através daquela pessoa, porque eu vou te renovar. Amai, camanto é minha sobre descanse, aleluia, o teu coração, porque eu vejo, aleluia, o que se passa dentro de você, porque nada, aleluia, que passa dentro de você fica sem eu ver, diz o Senhor, fica sem eu enxergar, diz o Senhor. Porque eu te vejo quando ninguém te vê, eu te contemplo quando muitos, aleluia, estão em tua volta, mas parece que não está, diz o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui outra revelação que eu tive. Aleluia. Eu via um martelo. Eu via um martelo. O cabo era fininho. E ele era como se fosse quadradinho, mas tinha uma bolinha redonda em cima. Foi essa a visão que Deus me deu. E eu gosto de entregar exatamente como o Senhor manda e da forma que o Senhor mostra. Aleluia. E eu via mais ou menos, era uma pedra desse tamanho, assim. Aleluia. E eu via quando o martelo batia nessa pedra. Aleluia. E eu via quando a pedra, ela se esfarelava e ficava várias pedrinhas pequenas. Você repara que a pedra era grande, era mais ou menos assim. Aleluia. E quando o martelo batia na pedra, eu via em visão que o Senhor me mostrava.
Aleluia. E eu via o martelo, quando ele batia, pá. Rabachai, kabadaga, sobradai. E aquela pedra, ela se esfarelava. E era como se ela virasse várias pedrinhas pequenas. E eu perguntei, Senhor, o que isso significa? Uma pedra tão grande, ela de repente fica tão pequena. Você sabe que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele esmuiça a penha, a pedra. Que o Senhor, ele é quem faz. Só que o Senhor disse assim para mim, filha, eu sou aquele que torno o grande em pequeno e faço o pequeno em grande. Quando eu quero levar o pó, eu levo ao pó. Quando eu quero abater, filha, eu abato. E quando eu quero exaltar, eu exalto. Porque sobre mim está o poder. Sobre mim, aleluia, está o governo. Sou eu que elevo. Sou eu que faço chegar. Sou eu que coloco. Mas também sou eu aquele que tira. E sou eu aquele que faço sair. Porque o poder está sobre mim. E isso não pode ser questionado. Porque eu mando e desmando. Eu opero e faço. E o que eu faço fica feito. E o que fica feito o homem não desmancha. Aleluia. Mas o que o homem faz eu desmancho. Arabacabanagachépria. Quem é que pode desmanchar o que foi feito pelas minhas mãos? Quem é que pode desfazer o que a minha mão operou? Anarcalabachépria. Ninguém pode desfazer. Aleluia. Porém, tem pessoas que estão temendo. Aleluia. Estão temendo a homens. Estão temendo a coração endurecido a pedras. Mas eu tenho o governo. Aleluia, sobre mim. E a terra pertence a mim. E eu mando na terra. Alianei que me assopre. Eu mandei a terra produzir e ela produziu porque ela obedece a minha voz. Anagasheri que me dialabordene. Quem é o louco para contender com o grande eu sou? Anagia sobre camarasépia. Eu faço existir o que não tem. Anai que me anerra sobre. Eu faço ter, aleluia, o que não existe. Só porque eu quero que tenha. Anai que me sobre. Eu tenho o governo. Alabordanagasher que me assobradai. E digo para vós, andiasher que me sobre calabás, que eu sou Deus, que vou começar a fazer. Remner camanto cama sobre anai.
E eu vou começar a mexer. Anicanto rema sobrecai. Enercai anagaçou. E digo para vós que o poder e o governo está sobre mim. Eu deixo fazer. Pensam que estão indo, mas estão tudo remicamando que negue a sé sobre a minha vontade. Porque pensam que pode, mas não pode. Pensam que faz e fica feito. E que não tem conta. Mas a conta não chega em mesa errada. E vou eu operar. Ai, dercamanto que me dias. E muitos, aleluia, pensam, aleluia, que não vai ter consequência do que houve. E digo para vós que anda debaixo da obediência, não temas, porque eu, o Senhor, aleluia, é quem protejo e quem livro. Mas os que estão na desobediência saberão que o Deus de Israel se levantará com governo sobre a terra, porque assim diz o Senhor, há um Deus que está vendo, e há um Deus, aleluia, que não está se agradando. Remanto camasébria, se prepare. Remanto camandia séria e amar. Porque eu sou o Senhor. Aleluia. Que tocarei na terra e eu vou dizer o que Deus me mostrou aqui. Aleluia. Porque eu preciso falar o que o Pai me mostrou. Eu via como fosse o globo da terra. E eu via como se o globo da terra estivesse no chão. Você vai entender agora. Eu via como se o globo da terra estivesse no chão. E ali eu via como se ele começasse a girar sobre o chão. Arabacaia sobre calabahas. E eu via, aleluia, ele fazia assim. Girando, girando, girando. E eu perguntei a Deus o que isso significava. E o Senhor disse, sobre toda a terra, eu, o Senhor, sacudirei. Anaícamantonébia, sébria, não sei quando é, não sei quando vem. Mas de um lado para outro, remanto. O Senhor manda dizer, eu sacudirei. Ai, Deca. Remanto, canei, camassépriana. Emaia sombra pra canabiachei. Porque é um tempo de justiça. Ai, meu Deus. Rei, comandanga
Anai Kamasso. Vou abrir covas e vou colocar muitos dentro. Remanto Camasseria Nabiassé. Remanto que me assupra na ela bordenequia. E muitos vão chorar pelos seus mortos. Ai, dercamaia sopra na. Anaia supri, quei dei caia nagiassé. Mas para minha igreja, ai, decamaço, que anda em espírito e em verdade, não temos o bichinho de Jacó. Porque para minha igreja, quem anda em obediência, eu sou livramento, nercamato, nequiassépria. Amaia, xerica, manaviaçou, e digo para os meus, enercamaço, preca. Eu sou o Senhor. Aleluia, que livro, que guardo. Porque grande, ai, vai ser. Remanto camaçou precaia anarquia nagia sébria, o reboliço. Mas vão ter que entender que a zombaria que estão fazendo com o meu nome. Aleluia, eu sou, aleluia, amor, mas também sou justiça. E estou cortando de um lado para o outro. Porque muitos dormem. Rei de Camacha, a noiva, porque está dispersa dormindo. Desperta tu que dormes. Porque as vossas roupas estão sujas, salpicadas sobre calabachépia e machadas de camanto neguias. Aviso para os meus, quem for limpo se limpe mais. Remantou que nem sobre calabaché de Kenya. Tem muito no sono, na negligência. Mas chegastes o tempo que vais precisar saber. Remantou que me derra soprecar, que eu sou o grande e fora de mim não há outro. Eu sou o grande, eu sou o poderoso, diz o Senhor. Então se prepara os ouvidos para aquilo que o meu Espírito fala às igrejas. Sedes vigilantes, sedes vigilantes, não se corrompam, nem se vendam, nem tem muitos se vendendo e se corrompendo, trocando minha presença por lentilha, trocando o banquete por prato. Mas existe um povo remanescente, a qual meu Espírito tem se
Amaia da Gacherianai, e por estes Deicamanagassebianai, eu, Senhor, me levanto para pelejar. Oh, Rabadagassobranagassebria, diz o Senhor. Anagasso, Eneiarabacharabarabaxaracalabassobranaya. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Anai, Anai, a série de Gamia, sobre a Beca, e diribia cheia de cai. Aleluia. Oh, meu Deus. Enquanto o Senhor aqui, Ele falava, eu tive uma visão, aonde eu via uma multidão indo em uma direção. Aleluia. Em uma direção sem rumo, em uma direção sem destino. Mas eu via um povo andando na contramão e mirando no alvo. Porque ainda tem um povo que está andando na contramão. Elias pensava que não tinha mais profeta e tinha. Que não se venderam e nem se dobraram a Baal. E tem um povo que não se vendeu, tem remanescente que não se dobra, que não come prato de lentilha, mas está esperando para sentar na mesa. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu entregar aqui. Aleluia. Deus vai falar contigo, como Ele já tem falado. Salmos 4. Aleluia, versículo 1. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia. É Deus quem defende. Aleluia. É Deus que vai defender os teus direitos. É Deus quem vai defender, aleluia, a tua causa. Eu não sei o que tu entregou na mão do Senhor, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele é o teu defensor. Versículo 3 diz: lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Aqui Ele está pedindo para Deus ouvir. No versículo 3 ele já está dizendo que Deus ouve quando Ele chama. Por quê? Porque quando nós chamamos, Deus atende, Deus escuta. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que vós não sabeis. Primeiro você clama. Aleluia. E Deus, quando você clama, Ele escuta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que é que o Senhor manda eu falar? O Senhor manda eu falar que nesta causa Ele vai te defender. O Senhor manda dizer que nesta causa, aleluia, Ele te dará por direito aquilo que é teu. O Senhor está dizendo: não temas diante daqueles, aleluia, que não sabe de nada, aleluia, do que eu tenho feito e do que eu tenho operado, porque eu sou o Senhor que defendo, aleluia, o direito daqueles, aleluia, que são justos. Não é você que vai pelejar, não, mas é o Senhor que vai lhe defender.
defender. Por acaso, aleluia, o Senhor já não te livraste? Por acaso o Senhor já não foi o teu defensor em muitas situações? Deus manda dizer para ti, essa não será diferente. O Senhor manda dizer para ti, eu sou o defensor desta causa. Eu sei como tu estás se sentindo. Eu sei como tu tem passado. O quanto isso tem perturbado o teu coração, tirado o teu sono, deixado a tua mente cansada, se perguntando para um lado e para o outro. Perguntando ao Senhor como isso será resolvido. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu dependo, aleluia, de mim para operar. Não dependo do homem. E por isso que eu, o Senhor, vou te defender, aleluia, diante daqueles, aleluia, que quiseram colocar as mãos naquilo que era teu. O Senhor manda dizer, não te preocupes, porque sou Deus que trabalho por você, aleluia, e a causa, aleluia, ela é minha. A causa, ela é minha. Eu estou destravando. Os cadeados que estava travando. Porque o cadeado está sendo aberto. E sabe o que isso significa? As causas, aleluia, estão sendo destravadas. Aleluia, eu, o Senhor, estou trabalhando por você. Eu abençoo os que me obedecem. Eu protejo como o escudo. Eu guardo. E tenho te guardado. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, eu estou respondendo você, porque você me chamou. Eu estou respondendo você, porque você pediu socorro. Eu estou respondendo você. Sabe por quê? Aleluia, porque você disse, Senhor, eu não tenho mais estrutura para lidar com essa situação. Eu não tenho mais estrutura para lidar com esta causa. Eu não tenho mais estrutura para levar isso adiante. O que o Senhor requer de mim, parece, aleluia, que nunca chega. Parece que as coisas, em vez de melhorar, só piora. Aleluia, parece que as coisas, em vez de evoluir, aleluia, parece que as coisas começam, aleluia, cada vez ficar pior. E o Senhor manda dizer para ti, você não vai parar, aleluia, e você não vai entregar o que é seu. Sabe por quê? Porque o inferno quer sim roubar o que é seu. Ele quer pegar o que é seu. Ele quer destruir o que é seu. Mas o Senhor manda te dizer, aleluia, que você não vai entregar. Aleluia, o seu cansaço, aleluia, a sua tristeza, aleluia, o seu corpo pede para você entregar, mas a força que você recebe hoje do Senhor, aleluia, ela vai te sustentar, porque tem pão, tem água para você, aleluia, no meio do caminho, e Deus diz para ti, eu não te desamparo. Eu não te deixo. Aleluia, tu vai prosseguir. Tu vai continuar. Aleluia, porque eu sou o teu defensor. Sou o defensor dessas, aleluia, dessa causa. Aleluia, tu crê?
Aleluia, porque se tu crê, aleluia, se tu crê, aleluia, tu vai ver esta causa sendo resolvida. Se tu crê, tu vai ver esta causa sendo finalizada, mas não o inimigo prosperando sobre esta causa, pelo contrário, ele indo à falência, o inferno e os seus demônios indo à falência, e o Senhor te entregando vitória. Porque o Senhor manda te dizer, aleluia, que a vitória, ela será tua. Aleluia. Eu preciso te entregar algo aqui. Tem algo que há muito tempo, aleluia, é para vir para tuas mãos e não veio ainda. E como é que eu sei? Porque Deus me falou. Tem algo que é para vir para tuas mãos há muito tempo e ainda não veio. E precisa de uma liberação. Aleluia. E tu sabe, aleluia, o que é para vir. Que está com impedimento. Aleluia. Que está ali preso. E olhando humanamente, é uma coisazinha que precisa ser resolvida, mas sempre há um embate. Aleluia. Sempre há um embate. Aleluia. Diante dessa situação para ser resolvida. E o Senhor me mostrava. Aleluia. Essa questão sendo resolvida. Eu vi em visão. Aleluia. O Senhor me deu uma visão. E eu vi alguém aqui. Preste atenção. Eu vi alguém aqui. Aleluia. Recebendo e assinando. Aleluia. O que há muito tempo, aleluia, estava preso. É alguém aqui que tem uma causa que há muito tempo está presa. É para uma pessoa que está aqui. Aleluia. E o Senhor manda dizer que vai ser liberado. Porém, para ser liberado precisa da assinatura. E você vai saber. E você vai saber que é Deus. Quando você assinar. Porque só recebe se assinar. E eu vi em visão. Uma visão que Deus me deu. Aleluia. A pessoa recebendo os papéis e assinando e de posse de vitória. Aleluia. E tem gente aqui. Que vai estar de posse de vitória. Deus diz assim, eu vou alegrá-la. Ai, derremanto, camaço, prada, camaço. Porque o que eu determino, diz o Senhor, está determinado, meu Deus. Tu disse, Senhor, aleluia, isso aqui resolvia, aleluia, se o Senhor fizesse. Mas o Senhor, filha, sabe o momento certo e a hora certa de fazer. Não é como os nossos planos, não é como a nossa vontade, mas é na vontade dele. E ele manda dizer para ti, aquietai-vos, aleluia, aquietai-vos, porque eu sou Deus, que trarei para tuas mãos, aleluia, e concretizarei tudo o que precisa ser concretizado, para que tu receba. Para que tu receba, diz o Senhor, sabe por quê? Porque tu vai receber. Já se passaram muito tempo. Mas o Senhor manda dizer que o que precisa ser liberado, vai ser liberado. E tu ainda vai ter uma surpresa dentro dessa situação. Eu não sei o que é, mas dentro dessa situação, Deus manda dizer que ainda tu vai ter uma surpresa. Aleluia. A qual tu vai se alegrar. Porque Deus manda dizer para você, eu sou Deus que vou alegrar o coração dela. E ela vai saber que valeu. Alamanto que me sobrecai. Alamande a xeria da garraço.
ela mantém a esperança. Porque eu faço por ela o que nenhum homem da terra pode fazer. E eu digo para ti, filha, aleluia, que eu sou Deus, que vou concretizar, aleluia, o que precisa ser concretizado. Porque eu, o Senhor, aleluia, farei com que você viva. Aleluia, cada promessa que foi descrita, cada promessa que foi falada, cada promessa, aleluia, que foi liberada sobre tua vida, nenhuma delas, aleluia, preste atenção, nenhuma das minhas promessas que eu liberei sobre você, elas ficarão sem ser cumpridas na tua vida. Porque eu sou Deus que cumpro. E eu, o Senhor, cumprirei com riquezas de detalhes. Para tu saber que eu sou fiel. Para tu saber que eu sou o Deus, aleluia, que faço. Ei, minha filha, eu sei que tem dias, aleluia, que você tem gemido. Eu sei que tem dias que parece que as coisas vão de mal a pior. Eu sei que tem dias que tu diz, Senhor, não tem como acreditar num cenário desse. Como é que eu posso acreditar num cenário desse? Tem dias que a dúvida começa a pairar dentro do teu coração. Mas não porque tu queira duvidar, mas por causa da situação. E o Senhor manda dizer para ti, filha, independente do teu cenário, filha, independente, aleluia, de como estão as coisas aí, eu sou um Deus que não preciso de cenário para operar o que eu quero. Eu sou um Deus que não preciso de cenário para fazer o que eu determinei que faria. Porque tem pessoas que pensam que para Deus operar precisa de porta aberta. Aquela viúva, o Senhor operou com a porta fechada. Independente do cenário, Deus faz acontecer, e Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, que independente do cenário, Ele é Deus. Que independente do cenário, Ele vai operar. Que independente do cenário, Ele faz. Que independente do cenário, Ele continua sendo. Aleluia. O Senhor diz, meu Deus, eu sou o Senhor. Aleluia, que farei tu sorrir. Eu sou o Senhor, que farei tu glorificar. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Quando o Senhor falava aqui que Ele é o Senhor que fará você sorrir, que Ele é o Senhor, aleluia, aleluia, que fará, aleluia, você cantar, testemunhar, louvar. Eu tive uma visão, aleluia. E que visão foi essa? Eu vi uma boca, aleluia, na visão que Deus me deu. Eu vi uma boca e nessa boca eu via como se fosse um cadeado, sabe? Fechando a boca, aleluia. Eu via como se fosse um cadeado, fechando aquela boca, aleluia. E o Senhor falou comigo. E o Senhor disse, filha, sabe o que isso representa? Aleluia. Isso representa
as emoções retraídas. Isso representa a angústia, a tristeza da situação. O inimigo, aleluia, quer retrair, quer calar, aleluia, e quer entristecer. E tu acha que Deus não te viu? Aleluia. Tu acha que Deus não te contemplou? Tu acha que, aleluia, Deus, aleluia, Ele não vê o que tu faz? Tu acha que Deus não se importa com você? O Senhor diz para ti, eu vou devolver para você o seu riso. Eu vou devolver para você o seu cântico. Você que não cantava vai cantar. Você que não orava mais vai orar. Você que não glorificava vai voltar a glorificar. E o Senhor sabe exatamente como tu estás. Aleluia. Salmo 6, versículo 6. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro enche o travesseiro. Tu disse para Deus, eu estou cansada de chorar. Aleluia. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e encharca, aleluia, o meu travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. É tanta opressão, aleluia, sobre a tua vida, que a esperança parece que não tem mais. A perspectiva não tem mais. E tudo isso por causa de quem? Aleluia. Por causa, aleluia, dos inimigos. E quem são esses inimigos? A Bíblia diz que não é carne nem sangue, mas principados e potestade que atua. E sabe o que é que eles têm feito? Eles têm atuado. Para te deixar acamada. Eles têm atuado para te deixar dentro de uma bolha e de um ciclo, aleluia, a qual tu não pode sair. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu te coloco de pé. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você, eu te levanto da cama. O Senhor te trouxe aqui para dizer, eu quem ando contigo. E passei, aleluia, contigo pelas águas, pelo fogo. Mas tu diz assim, Senhor, eu não tenho força de vencê-los porque são muitos. Senhor, eu não tenho força. Porque eu pelejo, é como se eu não tivesse saindo do lugar. É como se eu tivesse me afundando. É como se eu tivesse nadando. Para morrer na praia. Remande a sobreca. Mas o Senhor manda dizer, os teus inimigos fugirão. Os teus inimigos fugirão. Eles olharão para você. E eles verão que quem peleja por você é o Senhor, o grande de Israel, que está do teu lado. O Senhor manda dizer para ti assim,
até vir contra você, mas eles saberão que não lutarás contra ti. Eles lutarão contra mim. Estou pelejando por ti. Sou eu, Senhor, que estou entrando, aleluia, nesta batalha. E digo para você, filha, eles sairão envergonhados e apavorados, aleluia, e confundidos, porque eu, Senhor, aleluia, defenderei os teus direitos. Eu, Senhor, defenderei a tua causa. Eu, Senhor, é quem vou, aleluia, fazer. Eita, não é anjo, não. É o Senhor. O Senhor manda dizer, diga para ela que não é anjo, não, é eu. É a minha mão. Sou eu. E ela saberás que eu agi. Ela saberás que eu fiz. Ele saberás que eu pelejei. Diz o grande eu sou. O negar e adagar sobrecar. Deixa eu entregar uma visão. Aleluia. Deixa eu entregar uma visão. Aleluia. O que o Senhor me mostrou aqui foi tremendo. Aleluia. O que o Senhor me entregou aqui. Aleluia. E que Ele me fez ver. E, aleluia, eu peço muito ao Senhor para me mostrar aquilo que Ele quer que eu veja. Aleluia. Eu via uma mão de ferro muito grande. Eu vi uma mão de ferro muito grande. E você vai saber o que essa mão de ferro significa. Aleluia. Porque o Senhor vai falar com pessoas aqui. Eu vi uma mão de ferro. Sabe? Aquelas mãos de ferro bem grande. Aleluia. Eu via uma mão de ferro daquela. E quando eu olhava, parecia que aquela mão de ferro tinha o poder, sabe? Que aquela mão de ferro era quem dominava. Aleluia. E o Senhor disse para mim, filha, veja o que eu faço com a mão de ferro. E eu disse, Senhor, o que essa mão de ferro ela é, o que ela representa. Aleluia. E o Senhor disse para mim, olha o que eu faço com a mão de ferro. E eu via quando aquela mão de ferro era destruída. Aleluia. Era como se fosse a mão de ferro de um gigante. Aleluia. E o Senhor dizia assim, a mão de ferro representa a influência. A mão de ferro representa o gigante. Mas veja o que eu faço com a mão de ferro. E eu via aquela mão de ferro, ela começava, aleluia, a ser toda quebrada, desmontada. Calabash, ere calabash, arabax. Eu não sei quem era a influência da mão de ferro, eu não sei quem era o gigante. Aleluia. Mas hoje o Senhor destronou. Hoje o Senhor colocou por terra. Hoje o Senhor desfez. Aleluia. Obras ocultas. Obras ocultas. Aleluia. Que estavam, aleluia, sobre o poder de manipulação. Aleluia. E o Senhor diz assim, diga para ela que eu sou Deus que desfaço as obras,
aleluia, ocultas com o nome dela. Tem coisas que foram feitas no ocultismo sem tu saber. E Deus manda dizer para ti que Ele está desfazendo. E outra coisa que Deus manda eu falar. Não se desespere. Sabe por quê? Porque nem começou ainda. Nem começou ainda a ser revelado. O que o Senhor vai revelar para você. Aleluia. No meio deste processo. Deus mostrou algumas coisas que tu, aleluia, era para ficar sabendo. Mas ainda não é tudo. Ainda tem mais coisa que Deus vai revelar. Ainda tem mais coisa que Deus vai mostrar. Tem tanta coisa que vai acontecer por este tempo. Tem um acesso, aleluia, novo, sendo liberado, diz o Senhor. Tem um novo acesso sendo liberado. Aleluia. Tem tanta coisa que vai acontecer por esse tempo. Tem um novo acesso sendo liberado, diz o Senhor. Então não adianta tu querer saber das coisas, aleluia, antes da hora. Porque tem coisas que vai ser tão profundas. Anagasheri quer me derrar. Aleluia. Que Deus está te fortalecendo, te preparando, te estruturando. Eu vejo tu como uma coluna sendo estruturada. Aleluia. E as mãos do Senhor sendo trabalhadas em ti. Sabe uma coluna quando você vai enchendo e ela vai sendo trabalhada ali? O Senhor diz assim, eu estou trabalhando nela. Eu estou estruturando. Porque tem muita coisa que vai acontecer por esse tempo e ela precisa. Aleluia. Está estruturada para saber lidar. Aleluia. E outra coisa que Deus me entregou. Aleluia. Ainda esse ano, você muda de lugar, diz o Senhor. Aqui não é para todos não, viu? Aqui são para pessoas específicas, a qual Deus já vem falando com elas. E já vem preparando um território. E já vem preparando tudo. E Deus está dizendo assim, aleluia, que desse ano não passa. Porque tem acessos. Tem territórios. Aonde ele vai começar ali tirar. Porque o Senhor diz assim, é eu que vou tirar. Quando chega o tempo, as coisas começam, né? Ali a se mover. E quando nós não quer sair, o Senhor próprio nos expulsa. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo já. Eu não queria sair de um determinado lugar e Deus diz, vai sair não, pois eu lhe arranco daqui. Aí eu disse, pode me arrancar, porque eu não quero sair não. Aí, minha filha, o negócio foi feio pra mim. Aí eu tive muitas percas, porque Deus mandou eu sair, eu não saí. Então eu tenho que obedecer à voz do Senhor. Então, tem pessoas aqui. E o Senhor diz assim, cuidado nas influências. Que quer que você permaneça aonde não é para você permanecer. Assim diz o Senhor, cuidado nas influências. Porque o meu negócio é contigo. E não com A e B. Tu não precisa de opinião humana, porque decreto meu. É a palavra que sai dos meus lábios, diz o Senhor. E sou eu que vou fazer você mudar. Sou eu que vou fazer você tirar. É a minha vontade que prevalece. Não é a vontade do homem, não é a tua vontade, mas é o meu querer. E o meu querer é este ano
ano, eu soprarei você. E tu saberás que o dia de hoje foi decretado datas. Sobrecai. Tu saberás que o dia de hoje o meu martelo foi batido, porque digo pra ti assim: o meu martelo está sendo batido, e aquilo que ai é decreto, aleluia, aramante a sébria por mim, eu, o Senhor, sou fiel para fazer, e tu vai ver se cumprir, e tu vai ver operar, e tu vai ver eu fazer. Oh, anacacharabas, anaiasé. E o Senhor diz assim: é eu que quero, é a minha vontade, aleluia, que vai te levar. Aí o Senhor diz: tu não sai só, eu saio pegado na tua mão. Eu vejo a minha sobrecai. Alguém saindo, remiante a sempre do local, mas saindo, alamante a sempre sendo conduzida por Deus. O Senhor pegando na mão. E o que isso significa? Significa que não vai só. Significa que não é vontade dela, é a vontade de Deus, e está sendo obediente. E o Senhor está dizendo: porque temes, remande a sépria, porque quer dar ouvido ao homem, não a mim. Tem que dar ouvido é a mim. Porque tu vai ver eu operando. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Eu estou neste negócio. Eu estou neste negócio, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Deus me passou. Amém?